Jezabel, através da sedução, levava o povo às profundezas de Satanás. Você tem que ir às profundezas da sabedoria, das fontes eternas que estão em Cristo Jesus, no qual se encontram todos os tesouros da sabedoria. Amém? Então, Jezabel, através das linhas de pensamento, através da doutrina, ela tinha levado o povo a um estado de catividade. Primeira parte das 3 partes que se acharam no Antigo Testamento de Jezabel, que denota esta estrutura demoníaca, que denota a operação deste corpo demoníaco. Jezabel não é um espírito, Jezabel é uma estrutura, um governo, um corpo demoníaco. Mas diz também que se acharam dela as pernas. Agora, a palavra pernas no original é a palavra reguel, que significa órgão sexual. Na verdade, o que se achou de Jezabel não foram as pernas, foi o órgão sexual. E se essa mulher, essa estrutura continuava operando em Tiatira, isso nos mostra a operação de perversão sexual jezabélica. Jezabel opera através da perversão sexual, através de todo o que é a pornografia, o adultério, a fornicação, a lascívia, a luxúria, a masturbação, tudo o que é degeneração, tudo o que é perversão sexual, está ligado à operação desta estrutura, está ligado ao órgão sexual de Jezabel. E diz que se achou uma terceira parte de Jezabel, as palmas das mãos. Agora pergunto algo, por que se acharam as palmas e não se acharam os dedos? Algo aí que Deus queria nos revelar. Esta parte das palmas tem a ver com a operação antiministerial de Jezabel. Efésios 4, 11 ao 13. Desde o verso 8, por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Aqui nós vemos nesta passagem que o mesmo que subiu é o mesmo que primeiro desceu, diz a palavra. E Jesus, ele desceu às partes inferiores da terra, e na sua ascensão, ele levou cativa a catividade. Ele levou cativo o cativeiro. E diz que ele deu dons aos homens. E ele mesmo, Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para evangelistas, outros para mestres, com um propósito bem definido. 5 ministérios, mas com um propósito definido. Para que foram chamados os ministérios? Porque Jesus, quando ele desceu, ele tirou a catividade e logo após diz que ele deu dons aos homens. Isso me mostra algo. As operações ministeriais estavam cativas e Jesus foi a libertar, entre outras coisas, essas operações ministeriais e deixou essas operações ministeriais vigentes. 5 ministérios: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. A poderosa mão de Deus. Agora, para quê?
com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Essa palavra aperfeiçoamento é a palavra grega catartismos, que significa equipar, ativar, treinar. Então, os 5 ministérios foram colocados na igreja para treinar, para ativar, para equipar, para levar o povo a uma maturidade. Para quê? Aí vem a segunda coisa. Para o desempenho do seu serviço. Em outra versão diz, para a obra do ministério. Ministério no grego é a palavra diaconia e está ligado a serviço. Então, os 5 ministérios vêm ativar as pessoas no seu chamado ministerial. Uma das grandes perguntas que se faz a maior parte de pessoas que são membros das igrejas é: qual é o meu propósito? Para que foi que Deus me chamou? E teu propósito está ligado a uma dessas 5 operações ministeriais. Mas diz que ele constituiu os ministérios para aperfeiçoar os santos, para a obra do ministério, para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. O propósito final é que o corpo de Cristo fosse edificado. Até quando estavam vigentes esses ministérios? Diz que estão vigentes até que todos cheguemos à unidade da fé. Pergunto, nós já chegamos à unidade da fé? Então os ministérios continuam vigentes. E diz ao conhecimento, olha aí, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade. Esta palavra é chave. Jezabel, este principado, é parte da mega estrutura da rainha dos céus. E não esqueça que a rainha dos céus é um sistema matriarcal que ofende diretamente a varonilidade de Jesus Cristo. E os 5 ministérios são colocados para nos levar ao pleno conhecimento da varonilidade de Jesus, a estatura dele. Temos que crescer, amadurecer até chegar à estatura de Cristo. Até então, os 5 ministérios continuam vigentes. Mas diz algo interessante. Diz, para que não andemos mais como meninos agitados, sino que cresçamos e o corpo seja edificado, segundo a coordenação de cada junta, cada parte bem coordenada. E cresçamos falando a verdade em amor. Agora, o propósito dos 5 ministérios é que o corpo de Cristo ele possa crescer, que a igreja saia de um estado de criança espiritual e possa entrar em um estado de maturidade espiritual, possa crescer à estatura à medida de Jesus Cristo. Então Jezabel, ela corta o fluir ministerial, ela mutila os ministérios dentro da igreja. Para quê? Para manter a igreja em uma religiosidade, mas uma religiosidade que tem as pessoas em um entretenimento, mas não em um propósito divino. O propósito de Deus não é entretenimento, é que cada pessoa encontre o seu chamado e possa desempenhá-lo no corpo de Cristo. Bem, então Jezabel, este governo espiritual, mutila o fluir ministerial para deixar a igreja como criança, de moda em moda, meninos agitados que vão de moda em moda buscando a última novidade, mas que não tem solidez na palavra, que não tem fundamento na palavra, que não tem estatura. Temos confundido que crescer é ter multidões, mas querido, não é isso que a palavra fala. A palavra fala que crescer é cada vez mais chegar à maturidade, ao conhecimento pleno de Jesus Cristo. E confundimos o crescimento numérico como um crescimento espiritual, mas não é um indicador do crescimento espiritual. Amém? Bem, então essas 3 partes se acharam de Jezabel. Essas 3 partes que denotam toda a estrutura de governo, toda a estrutura espiritual deste principado. Mas agora,
foi o principado que realmente influenciou a Jezabel? Porque Jezabel é o nome de uma mulher, de uma rainha. Mas qual foi o principado realmente que operou atrás dela? O principado que operou atrás dela é a rainha dos céus. E eu vou te provar isso através da palavra do Senhor. Vamos fazer uma analogia entre a rainha dos céus, a grande prostituta, a grande Babilônia, a Babilônia espiritual e Jezabel. E você vai ver que as características são as mesmas. Primeira característica dentro dessa analogia, Apocalipse 18, 7. Desculpa, 17, 2. Diz, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitavam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Primeira característica da grande meretriz, da grande prostituta, é o vinho da sua prostituição, e diz que os reis da terra se prostituíram com ela, que tiveram aliança com ela. Apocalipse 2:20 fala de Jezabel agora. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. A mulher de Apocalipse, a rainha dos céus, a grande Babilônia, e Jezabel, ambas as duas, elas operavam através da prostituição. Segunda característica dentro desta analogia, vestidura de rainha e de prostituta. Apocalipse 17, 4. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Olha como é que ela estava vestida, de púrpura, de escarlata, toda adornada com ouro e pedras preciosas, pérolas, mas tinha um cálice cheio das abominações, da imundícia da sua prostituição. Vestida como rainha, mas prostituta. Segundo livro dos Reis, 9:30. Depois, Jeú veio a Giseu, que ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos olhos, enfeitou-se a cabeça e olhou pela janela. A rainha Jezabel também, ela estava adornada, enfeitada, quando Jeú ia acabar com seu reinado. Outra das características dentro desta analogia, mãe das prostituições. Segundo Gênesis 3, a rainha dos céus pegou essa linha de pensamento da profecia liberada por Deus contra a serpente, de que a mulher seria geradora de vida, mas também que seria mãe de todos os viventes, como Adão colocou o nome dela, Eva. Então, mãe das prostituições, Apocalipse 17, 5. Diz, e na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, mãe das prostituições e abominações da terra. Na sua testa estava escrito mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições, a deusa mãe, a rainha dos céus, e abominações da terra. Segundo o livro dos Reis, 9:22. E sucedeu que, vendo Jorão, Jeú disse: Apá, Jeú, e disse ele: que passa enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas? Em um lado fala de uma mãe prostituta, a rainha dos céus, mas diz de Jezabel que essa mãe tinha muitas prostituições e feitiçarias, as abominações da terra. Agora, a queda. Apocalipse 18, desde o verso 2. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Aqui fala da queda que terá
esse sistema demoníaco construído pela rainha dos céus, dessa estrutura demoníaca construída pela rainha dos céus. Quando vai acontecer isto? Quando Jesus volte. Amém? Caiu a grande Babilônia. Essa estrutura vai cair. Agora, Jezabel também teve uma queda. Segundo o livro dos Reis, 9:33. Então disse ele: lançai-a daí embaixo. E lançaram-na embaixo e foram salpicados com seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú atropelou. Ela caiu, ela teve uma queda, mas aqui nessa queda há detalhes importantíssimos. Jeú, que foi o que conseguiu destronar a Jezabel, ele tinha duas características que nós precisamos ter se nós vamos confrontar esta estrutura demoníaca. Quais serão essas duas características que Jeú tinha? Jeú era capitão do exército de Deus, guerreiro, e era rei. O rei, o real, é símbolo do apostólico. Se nós queremos confrontar a Jezabel, temos que nos assegurar de algo. Primeiro, guerreiros, que somos verdadeiros guerreiros. E segunda coisa, que operamos em uma dimensão apostólica. Não que todos sejam apóstolos, mas sim todos podem operar em uma dimensão apostólica. Amém? Agora, quando Jeú foi para destronar a Jezabel, diz que 3 eunucos estavam com ela lá acima. Isso é importantíssimo. 3 eunucos. De que são tipos os eunucos aqui nesta passagem? Por que eram eunucos os que lançaram para baixo a Jezabel? Porque não tinham como se contaminar com a prostituição dela. Por isso é que eram eunucos. Mas tipificam também os anjos que operam nas regiões celestiais e têm o encargo de Deus de poder trazer abaixo, de poder destruir as estruturas jezabélicas. Então Jeú pergunta: quem está comigo? Quem? E diz que os 3 eunucos